Um garoto renasceu em outro mundo com a bênção de todos os deuses e suas estatísticas maximizadas. E galera, chegamos nos 63 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado de verdade. E vamos com tudo que a meta dos 100 mil tá logo ali. Então dá aquela moral pro canal clicando embaixo no inscreva-se e capricha no like, pro YouTube divulgar cada vez mais esse vídeo. E galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela YouCine, uma plataforma de stream de vídeos, filmes e séries compatível com Smart TV, Android, TV Box e computador. Ela agora conta com uma função de transmissão de tela diretamente no app e ainda mais formatos como 1080p, Full HD, para você ver sua série com ainda mais qualidade, e lembrando também a proteção SSL para manter você seguro no seu momento de lazer. Deixei o link aqui na descrição, dá uma olhada lá e aproveita já. E após Caim anunciar seu desejo de se tornar um aventureiro, seu pai decide contratar para ele professores particular. E assim ele o faz. E no dia da chegada do tal professor, após ser avisado de sua chegada, Caim usa o feitiço de teleporte para ir encontrá-lo. Mas acaba errando o local do pouso e caindo sobre a suposta professora, e começando seu relacionamento de maneira nada convencional. Mas mesmo com essa situação, as professoras ainda ficam tensas ao conhecer ele, mas o pai de Caim resolve pular as formalidades e começar suas aulas, que durarão 3 anos. E elas vão para a área de treinamento testar ele. Elas começam avaliando sua arte da espada, mas Caim é tão incrível que poderia ser até mesmo melhor que Millie. Mas ela se sente ofendida por sua companheira dizer que ele poderia até ganhar dela e chama ele para um sparring. Mas ele se mostra muito forte, mesmo tendo 5 anos, podendo até responder enquanto pressiona Millie no embate. Ele revela que tem a bênção do deus da guerra, mas diz que ela só chega ao nível 5. E acaba que sua adversária pede para sair e manda ele fazer o teste de magia com Nina. E ela afirma ter habilidade, pois tem a bênção da deusa da magia do nível 3. E quando ela diz que iria ensinar a ele as magias básicas, Caim diz que já as conhecia. Ele conjura magias de fogo, água e terra, e ainda por cima, conjura sem encantamento. Nina fica impressionada com a genialidade dele, pois nem os magos do palácio usam todos os elementos, e ainda por cima com esse poder de destruição. E ao saber que ele tem as 2 bênçãos, elas acham que não teriam nada para ensinar a ele. E ele surpreende elas ainda mais, revelando sua item box, a qual vinha de mais uma bênção. E com a desculpa de que as magias que elas queriam ensinar serem fortes demais, elas vão pedir ao pai de Caim permissão para treinar do lado de fora da mansão, para não destruir ela. E seu pai acaba deixando que eles saiam, para que a casa não acabe em pedaços, mas eles devem voltar antes do pôr do sol e não devem ir longe demais. Caim fica maravilhado com o lado de fora, e com o suposto mundo de aventuras. E Nina pede para ele usar uma magia intermediária em uma pedra, para avaliar seu poder de fogo. Ele convoca uma parede de fogo que causa uma explosão enorme e joga elas longe. Elas pensam que Caim estaria sem mana, vista a quantidade que ele acabou de usar, mas acaba que Caim nem está cansado, e elas descobrem que ele também tem uma enorme reserva de mana. E enquanto elas ainda estão surpresas, surge um coelho assassino e as ataca, e Caim desvia do monstro facilmente e o mata com uma rajada de vento. E ele guarda aquela caça em sua bolsa mágica para mostrar aos seus familiares, como comemoração do seu primeiro abate. E elas demonstram interesse na item box dele, dizendo que querem comprar uma para si, e dizem que ela faz o mesmo que a habilidade de Caim, mas é muito cara. E Nina, após isso, usa a magia de busca para encontrar novos inimigos. Caim fica curioso com essa magia e pergunta a ela como ela fez isso, e após Nina lhe ensinar, ele repete o processo, e usa uma versão muito mais forte que a dela. Eles vão atrás dos monstros e o derrotam, mas um deles foge para a floresta, e quando Caim ia correr atrás dele, é parado, pois aquela floresta abriga monstros muito fortes e perigosos. E é dito que a cada 10 anos eles se reúnem para atacar a cidade, justificando os muros enormes que tem lá. E Caim acaba prometendo ajudar no futuro, caso houvesse uma crise. E em casa, Caim descobre que subiu 8 níveis apenas matando coelhos, e fica preocupado que vai ser executado por conta de seu avanço sobre-humano. E no dia seguinte, seus professores levam ele uma guilda, pois acham que ele já consegue matar monstros um pouco mais fortes que coelhos. Caim fica louco com essa parada de guilda, e aí segue feliz. Lá, eles procuram missões um pouco mais fortes que as de matar coelhos assassinos. E no meio da escolha da missão, um aventureiro de rank C aparece, esnobando o grupo de Nina, e querendo forçar elas a servir bebidas a eles, como acompanhante, e chegando a usar a força para isso. Mas Caim toma a frente e resolve enfrentar os covardes, e o joga no chão com facilidade, humilhando ele no processo. E no meio disso, sem ouvir quem Caim era, ele puxa a espada para uma criança. E enquanto ele tenta acertar Caim, nosso prota resolve ficar sério, e apenas prende sua espada com os dedos, parando os ataques do valentão, e o jogando para fora da guilda, mas os comparsas dele não desistem e ameaçam Millie, mas acabam sendo espancados também. E após tudo se resolver, eles voltam para sua rotina de treino e aprendizado. E após um tempo, com o fim do contrato das aventureiras, Caim resolve dar a elas um presente de despedidas por tudo que fizeram por ele. E ele decide dar a elas bolsas espaciais, que elas tanto queriam. E ele vai até a floresta em busca de materiais. Lá ele mata um ogro sangrento pensando em Millie e um dragão de terra pensando em Nina, cada um com suas cores diferentes.
Ele usa torrentes de fogo para isso e assusta os guardas da cidade, que acham ser uma rebelião dos monstros acontecendo, e saem em disparada para pará-los, mas chegando lá, apenas acham uma cratera deixada por Caim, sem nenhum monstro por perto. E também um lenço com o brasão da família, que seu pai reconhece de imediato. E no dia da despedida delas, Caim ainda segue sendo insano, mesmo tendo apenas 8 anos. E enquanto fazem a graduação de Caim, ele tira de sua bolsa os presentes delas. E elas ficam ainda mais surpresas dele ter feito as bolsas, e ainda mais com os materiais usados, sendo monstros que nem mesmo aventureiros de rank A conseguem derrotar. E as surpresas não param por aí, elas ficam loucas com a capacidade daquela bolsa, que conseguiria armazenar a mansão inteira onde Caim mora. Ele deu para as duas um item de nível de tesouro mundial, como se não fosse nada. Elas se preocupam de serem roubadas, mas ele as fez de maneira que ninguém fora os três possa usar, piorando ainda mais a raridade delas. E elas, para demonstrar gratidão, dão um beijo em cada uma das bochechas dele, dizendo que no futuro, quando ele for adulto, poderia chamá-las a qualquer momento. Pode chamar, né? Entendi. Tô entendendo. E um tempo depois, enquanto caçava um dragão, ele decide olhar seus status e vê que ele aumentou muito, pois sua mana agora ultrapassa 80 milhões e ele também havia ganhado o título de matador de dragões. E chegando aos 10 anos, Caim está indo para seu debut na Sociedade dos Nobres, um evento obrigatório para todos eles. E sua irmã está ansiosa para que ele entre logo na escola de magia, mas terá que esperar ainda 2 anos, pois a idade mínima é 12. E ainda na carruagem, Caim usa a busca para ver os arredores e acha um grupo sendo atacado por monstros mais à frente. E avisa seu pai que eles não chegariam a tempo e sai da carruagem voando, com magia, quase na velocidade do som. E chegando no local, Caim mata todos os monstros com extrema facilidade e se apresenta ao guarda que cuidava da carruagem como filho de um marquês. Ele cura todos ali presentes com magia de cura em grupo e guarda os corpos dos soldados mortos em sua item box. Seu pai chega logo após isso e reconhece o brasão na carruagem, e dentro dela estão a princesa e a filha de um duque. Caim, vendo o estado que elas se encontravam, pede para usar magia que acalma a mente e o coração, deixando elas mais tranquilas. E após ficarem mais calmas, as duas querem agradecer a Caim e começam a brigar por ele. E elas arrastam ele para sua carruagem ao saber que ele também iria para o debut. E lá dentro, ainda estão se jogando no coitado do prota. E elas o forçam a chamá-los pelo seu primeiro nome, em meio a toda essa bagunça. E quando ele estava para ir embora, quando chegam na cidade, elas começam com a ideia dele dormir junto delas. Elas insistem em ter medo e querem sua companhia, mesmo o pai dele dizendo ser inapropriado. E ainda dizem que se um dragão atacar, o melhor é ter ele por perto, visto que Caim é o mais forte de todos ali. Mano, essa doeu muito no pai dele. E ele concorda caso fosse um quarto grande, visto que eles ainda têm 10 anos. E no quarto não adianta nada ter 3 camas, pois elas juntam todas e acabam perto demais do prota, que passa a noite em branco. E no dia seguinte, ele tá igual um zumbi por conta da noite em claro, e chegando no castelo, elas ainda estão grudadas nele, e dizendo que ele é o mais forte de todos. E o vice-capitão da ordem, ao conhecê-lo, agradece por tê-las salvado, e também por ter recolhido os corpos dos soldados e por lhe proporcionar um enterro digno. E antes de ir embora, é dito que ele teria que se encontrar com o rei numa audiência. E sem mais nem menos, ele já está de frente a ele. Eles anunciam seus feitos de salvar a princesa dos orcs, e por seus feitos heróicos, o rei lhe nomeia como barão, e dá a ele 10 moedas de platina e uma mansão própria. E um dos nobres vai contra a decisão por ele ter apenas 10 anos, mas o rei pensa em controlá-lo pelo título, e ainda o confronta perguntando se o nobre derrotaria esses 30 orcs como ele fez. E Caim acaba obrigado a aceitar o título, e é chamado a uma sala separada pelo rei, com seu pai. E lá, o rei em pessoa abaixa sua cabeça a Caim para agradecê-lo, junto do pai de Silk. E após falarem sobre o fato dele ser um barão e ter que manter sua mansão, sendo aconselhado pelo seu pai, o rei e o pai de Silk pedem a ele para que se case com as duas. Ele diz que após darem as mãos e até dormirem juntos, elas não poderão noivar com mais ninguém, e até que cheguem à maioridade, eles serão noivos. E voltando algumas horas, o rei já havia preparado a armadilha para ele, querendo o prender ali. E sem nenhum tipo de amparo de seu pai e sem possibilidades para escapar, ele acaba aceitando o noivado com as duas. E elas acabam falando demais sobre as noites que passaram com Caim, deixando Caim em maus lençóis. E um tempo depois, Caim está de novo com os deuses e conversando sobre seus status absurdos. E os deuses dizem que sim, os status deles são sobre-humanos e sugerem que ele vire de uma vez um semideus, da mesma classe de bestas e dragões divinos. Mas o alertam que é o limite do que ele pode fazer sozinho e dizem para ele tomar cuidado. E um tempo depois, Caim está fugindo de uma loja de vestidos que foi forçado a ir com sua irmã. E ele encontra Parma saindo de lá, a menina gato que não via há anos. E lá ele conhece o tio de Parma, que é dono de uma loja, e nisso ele dá a ideia de que o dono da loja venda o item para ele, para o entretenimento, ensinando a ele a produção e deixando ele lidar com a venda. E ele acaba lhe ensinando a fazer reverse, e a ideia é aprovada. Caim deixa para ele uma moeda de ouro para custear o projeto, mas acaba sendo um valor alto demais, mas o homem apenas aceita o investimento e planeja dar seu máximo na produção. E saindo de lá ele encontra sua irmã, que reclama dele ter sumido da loja e promete mostrar cada peça que ela comprou quando ele chegasse em casa. E após uma noite de sofrimento com sua irmã, chega a notícia que seu protótipo estava feito, e ele vai lá avaliar. É realmente parecido com o reverso que eles têm na Terra,
lugar, e Caim manda eles fazerem duas versões, sendo a Deluxe Edition para os nobres e a versão comum, que será acessível para todos. E como a companhia não tem fundos para custear isso, Caim acaba dando a ele mais algumas moedas de ouro para que isso seja possível. E após isso, eles apresentam o produto ao deus do comércio e fazem um pacto de exclusividade, de que o produto seria da companhia e somente ele poderia fazê-lo. E Caim ainda manda eles fazer mais uma versão, para que ela seja entregue à corte, para que o rei também possa jogar. E no dia do debut, seu pai fala que ele seria o alvo, principalmente da filha dos nobres. E já na festa, ele encontra um nobre que foi contra a condecoração dele, e o clima é péssimo. E também encontra Silk com seu pai, que ainda parece assustador. E enquanto fingem não se conhecerem, para abafar o caso da reunião sobre o noivado, Caim demonstra saber lidar demais com as mulheres, aparentando ter muito mais idade do que ele realmente tem. E nisso, o rei e sua família aparecem. Caim os cumprimenta e aproveita novamente para galantear mais uma de suas noivas, deixando o rei puto. E Caim também dá a ele um presente, que é o reverso luxuoso, aproveitando para falar também sobre sua parceria na criação de tal item. E nisso, é chamado para uma conferência com o rei, para que falem sobre o jogo e sobre como ele trata a princesa. Mano, o moleque simplesmente é um Dom Juan com a princesa do rei. Seu pai se impressiona sobre ter feito um negócio desse tamanho sem que ele soubesse, mas fica orgulhoso dele já estar pensando em seu futuro. Silk chama ele para conversar aproveitando que ele está sozinho, mas a conversa escala demais e mais uma vez ela está se jogando em Caim. E nisso, o Nhonho, filho do marquês que não gosta de Caim, chega e tenta galantear Silk, mas ela age completamente fria com ele e não dá bola para seus elogios. O puxa-saco que estava com ele tenta cantar de galo para cima do prota, usando o título do pai de Rabbit, que é o Nhonho. E quando Caim se apresenta como barão, eles começam a humilhá-lo, achando que ele é filho de um barão e que viria de um baronato pobre. E quando eles querem fazer Caim pedir desculpa, Caim diz a Silk que eles quem iriam se arrepender e chama eles para fora da festa. Lá fora, Caim pouco liga para eles e fica de grude com Silk. E quando o subordinado de Rabbit, o qual tem a bênção da magia, começa a recitar uma para atacar Caim, e após uma presepada total, atraindo raios e tudo mais, solta uma bolinha de fogo michuruca, Caim apenas sai da frente dela, decepcionado. E nisso, os outros dois também tentam passar pela mesma vergonha, mas Silk não aguenta mais e manda eles pararem, explicando o mal entendido e falando que Caim é um barão e que ele é filho de um marquês, fazendo os três patetas abaixarem a cabeça para ele. E quando eles finalmente vão embora, Silk começa a zoar Caim, dizendo que ele tem um lado sombrio e contaria isso para a princesa. E nisso, a princesa chega e Silk tenta contar o ocorrido para ela, mas Caim tampa sua boca. Porém, a princesa acha que esse ato é pervertido, por ele tocar o lábio de uma mulher solteira e até estranha Silk estar chamando ele apenas pelo nome. E ainda fica enciumada quando Silk diz que sairia em um encontro com Caim, falando que também quer ter um encontro com ele. E quando Caim acaba concordando em ter também um encontro com Teles, o rei aparece junto deles, perguntando sobre o que Caim queria dizer com isso, fazendo Caim ficar em maus termos com o sogrão. E é isso, rapaziada, esse foi o episódio 2, 3 e 4 de Kizoku no Tensei. E se você quiser mais aqui no canal, deixa like, comenta aí embaixo e bora que bora. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo e eu fui.